Bom pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Joker da Quarto Mundo. Estamos aqui hoje para fazer a experiência de gravar o nosso primeiro vídeo pro YouTube. E sim, eu sei que já tem aqui a música da Princesinha Moderna, também sei que tem aqui vários episódios do nosso podcast, mas a verdade é que nós nunca produzimos nada especificamente para o YouTube, a gente não sabe muito bem por onde começar, então eu tive a ideia de pegar um dos nossos textos de maior repercussão e transformar em vídeo, para fazer essa experiência com vocês e ver se funciona. Bom, o texto fala sobre diversidade, ok? Mas antes de falar sobre a questão da diversidade na cultura nerd, como isso se tornou um problema de certa forma, eu preciso conceituar duas palavras. A primeira delas é diversidade. Em qualquer dicionário que você olhar, vai haver uma descrição no sentido de que diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, que possui variedade. A outra palavra que eu preciso conceituar é homogeneidade. Homogeneidade vem de homogêneo. É algo único, sem partes, elementos ou substâncias diferentes. Na verdade, pode até ser formado de coisas diferentes, mas no fim se torna uma coisa só. Bom, vocês sabem que o mundo do entretenimento está sendo infestado por progressistas que se passam por nerds para parasitar o fenômeno cultural dos filmes de super-heróis, do sucesso dos games e de tudo que envolve a cultura nerd. E usar tudo isso para introjetar suas ideologias esquerdistas malucas na vida das pessoas. E é claro que o pretexto que eles usam é a tal da diversidade. Porém, diversidade é quando coisas diferentes convivem umas com as outras, cada qual no seu espaço. O que os progressistas realmente querem é homogeneidade, ou seja, pegar elementos diferentes e misturá-los até formar uma coisa só, um bolo, uma massa amorfa onde tudo esteja tão misturado que seja impossível diferenciar uma coisa da outra. Para ilustrar isso, eu vou citar o caso de um artista que recentemente pintou um quadro da Santa Ceia, onde Jesus e seus discípulos apareciam nus e praticando atos homoeróticos. A desculpa que ele deu para o tamanho desrespeito, mais uma vez, foi a tal da diversidade. Ora, quando você mistura atos sexuais com símbolos sagrados, a sacralidade é destruída e só o que sobra é a perversão. Essas coisas são incompatíveis. Misturar as duas é destruir a diversidade. Nesse caso, a luta pela diversidade, essa luta pela diversidade que os progressistas tanto falam, se transforma em apenas um eufemismo para homogeneização. O mesmo vem acontecendo na indústria dos quadrinhos e cultura nerd. Para as feministas e esquerdistas em geral, importa muito mais desconstruir, ou seja, destruir os heróis antigos, do que criar novos personagens que lhes satisfaçam. A impressão que fica é de que seu maior objetivo não é a inclusão de mulheres e minorias no mercado, mas sim fazer com que todos os personagens sejam mulheres ou gays, para satisfazer um certo sentimento de vingança, sabe? E obrigar nós homens a engolir a ideologia deles na marra. E se alguém reclamar, vai ser acusado de, abre aspas, promover a intolerância, ou de não aceitar as mulheres no mundo nerd, como se as feministas e seu pequeno grupo de histéricas representassem todas as mulheres do mundo. Só que a maior prejudicada nessa história acaba sendo a própria diversidade, já que muitos fãs, por não terem muita familiaridade com a guerra cultural que a esquerda promove, acabam pensando que o problema é a diversidade em si, e não as pessoas que distorcem e usam esse conceito como um mero escudo para atacar e ofender brancos, héteros, cristãos e conservadores sem sofrer as consequências. Ora, diversidade e representatividade são coisas importantes sim, o próprio Stan Lee dizia isso. Lee sempre criou personagens de várias etnias, gêneros e culturas diferentes. A diferença é que ele nunca precisou ofender ou ficar insinuando que as pessoas que liam os quadrinhos eram racistas ou não sei o que fóbicos e coisa e tal. É possível sim criar um herói negro sem matar ou tirar de cena um herói branco. É possível criar uma heroína mulher sem colocá-la no lugar de um personagem homem. E é possível criar um personagem gay que lute contra o crime, contra o mal, sem ficar insinuando que os leitores padrões são homofóbicos a todo instante, e sem ficar tocando exageradamente em temas sexuais ou ficar aparecendo exageradamente em situações sexuais. Um bom exemplo disso foi a animação do Super Choque produzida pela Warner e a DC. O protagonista, que era o Virgil Hopkins, era negro, morava em uma comunidade periférica, gostava de rap e suas aventuras tratavam todas de temas e problemas recorrentes na vida de jovens negros americanos, como por exemplo, a pressão para entrar no mundo do crime, a violência urbana, e tudo isso, ele fazia tudo isso sem ofender ninguém.
Eu e muitos outros amigos meus, a gente não se importava com o fato dele ser negro. Nós simplesmente achávamos ele o máximo. Uma espécie de Homem-Aranha da DC, divertido, descolado, engraçado. Se a animação fosse feita nos dias de hoje, o Super Choque seria do Black Lives Matter. E passaria o tempo todo falando sobre quanto os cidadãos médios são racistas. E ao invés de bater em bandidos, ele atiraria seus raios contra a polícia. Infelizmente, talvez seja tarde demais para reverter esse estrago, já que devido à falta de tato e de respeito dos envolvidos nesse processo, muitos leitores de HQs e nerds em gerais, e consumidores também, aleatórios, não consumidores casuais da cultura nerd, olharão desconfiados toda vez que um personagem diverso surgir. Isso é uma pena, pois no mundo nerd tem espaço para todo mundo, as coisas não precisam se resumir a um jogo de soma zero. É possível trabalhar a diversidade sem ofender ou desrespeitar quem acompanhou e vibrou com as aventuras dos personagens clássicos, mas pedir isso dos progressistas é esperar demais, vocês sabem bem disso. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ok? É uma experiência, é uma primeira vez, então obviamente não vai ser perfeito, vai ter várias falhas. Estamos abertos às críticas de vocês, peço que deixem um joinha e que comentem, deem sua sugestão, deem seu feedback. Digam o que podemos melhorar, se esse não é o formato ideal, qual seria o melhor formato, ou outros temas para a gente trazer aqui, ou outros textos da página que vocês gostariam de ver transformado em vídeo. Ok? Então é isso aí. Até a próxima. Forte abraço e fiquem com Deus.